Show de bola, mais uma aula, mercado de capitais, punk, falar de ações, debêntures, commercial paper, porque é muita informação, né? Quem regula tudo isso aqui é a Lei 6.404, ok? Lei 6.404 é a lei das sociedades anônimas, das SA. Você, por curiosidade, também querendo estudar pela lei, você vai ler do artigo 1 até o artigo aproximadamente 85, tá? É uma parte interessante, porque tem 200 e poucos artigos, mas do 1 até o 85 dá para você acompanhar pela lei toda essa aula aqui que nós iremos fazer, ok? Que nós ainda iremos trabalhar. Então vamos lá, já vimos que a ação é a menor parcela de um capital social, menor parcela de uma empresa. Já vimos que a ação ela é indivisível em relação à companhia, não dá para partir no meio, pode comprar com 2 sócios, mas não dá para partir no meio. Lembrando que cada ação, para cada ação tem direito a 1 voto, tudo bem? Quem compra uma ação ganha 1 voto. Então, se comprou em 2 pessoas, é apenas 1 voto. Aí eles têm que se resolver, os investidores lá. O que a empresa vai fazer? Ela vai emitir essas ações no mercado, e aí nós vimos os 2 mercados. Nós temos a oferta pública inicial, o IPO, né, que ocorre aonde? No mercado primário. Ok? Quem que faz o IPO? O underwriter. Ele faz o lançamento das ações no mercado, tudo bem? O IPO, a oferta pública inicial, ocorre no mercado primário. Então a empresa faz o quê? A captação de recursos, o dinheiro, o volume de recurso vai para o caixa da empresa, nesse mercado primário. Depois que os investidores compraram as ações, e eles querendo vender essas ações, aí nós falamos de mercado secundário. O que é o mercado secundário? É quando ocorre a negociação de compra e venda de ações entre os investidores na bolsa. Então vamos imaginar que eu comprei ações no mercado primário. Na oferta pública inicial eu fui lá e comprei. Passaram-se 2 anos e eu resolvi vender minhas ações. Vou lá na bolsa, vendo minhas ações. Quem que vai comprar? Outros investidores. Aí o dinheiro não vai para a empresa. O dinheiro fica circulando de um investidor para outro investidor. Por isso que é conhecido como mercado secundário. Legal. Tudo entendido até agora, professor? Ficou claro? Estou compreendendo? Show de bola. Lembrando que as ações terão ou valor nominal, tudo bem? As ações terão valor nominal ou sem valor nominal. Não pode emitir ações com valor inferior ao nominal, ou também eu posso ter ações com valor patrimonial. Nós já vimos como que eu chego no valor de cada ação. Ótimo. Então, olha só, essas ações, seja de valor nominal ou valor patrimonial, essas ações que irão para o mercado, que vão ser emitidas para a captação de recursos, pode ser de 2 formas. Nós chamamos de ações escriturais. Por que escriturais? Porque são eletrônicas. Hoje não tem mais ações físicas, tudo bem? Escriturais são eletrônicas. Não existe mais o papel, a ação. Quem compra a ação é o acionista. E essas ações, elas ficam custodiadas. Ou seja, guardadas aonde? Na bolsa. Lá no cartório. Eu compro ações, a companhia registra a minha ação no livro de registro, na ata dos acionistas, e ela vai fazer o quê? Ela vai custodiar essas ações, né, num mercado chamado mercado de bolsa. Fica lá, no cartório da bolsa, que é onde são negociadas as ações. Ficam guardadas eletronicamente, ok? E essas ações também hoje têm que ser nominativa. Quem compra ação tem o seu nome registrado
no livro de acionistas. Por isso que eu falei, se for comprar uma ação com 2 acionistas, vai registrar o nome de apenas um, porque ela é indivisível. Ou seja, a ação é nominativa, tem que ter nome, é proibido, então vamos pôr assim, ó, aqui, vedado, ó, nós vamos escrever assim, ó, vedado, ou seja, proibido, papel físico. Não é que é proibido, é que não existe mais. E aqui sim, é vedado ações ao portador. Vedado ações ao portador, ou seja, sem ser nominativa. Não pode mais ter ações sem nome, sem ser nominativa. Então são essas 2 espécies, escriturais e nominativas, e também podemos classificar as ações quanto, na verdade aqui são quanto ao tipo, né, escritural e nominativa, e quanto às espécies, nós temos ações ordinárias, preferencial ou de fruição. Ok? O que são ações de fruição? São aquelas ações que dão direito a gozo, a usufruir de benefícios. Dá um exemplo aí, professor. Claro, vamos imaginar um fundador do Magazine Luiza. Dona Luiza, lá perto de Ribeirão, minha cidade, hein? Lá em Franca. Senhora Luiza, virou potência, Magazine Luiza. Fundadora, tudo bem? Magazine hoje está muito bem, virou uma SA de capital aberto, está no mercado já há muito tempo, consolidou, parará, parará. Vamos imaginar que daqui 20 anos, a Dona Luiza já está aí beirando seus 70 anos, por exemplo, e a companhia, a título de prêmio, de gratidão, consideração, resolve premiá-la ou bonificá-la com ações de fruição. Ou seja, vai dar para ela um percentual, uma quantidade de ações denominada ações de fruição. É como se ela recebesse um prêmio da empresa em forma de ação, com o nome de fruição, para que ela possa gozar dessas ações, tirar benefício e como uma gratidão por tudo que ela fez pela fundação da empresa. É isso que é ação de fruição, tá? Mas as que o banco mais gosta de trabalhar na prova vão ser ordinária e preferencial. Gravem aí, toda ação tem direito a voto. Toda ação tem direito a voto. Uma ação é igual a um voto. Tudo bem ou não? Vamos lá. Deixa eu melhorar isso aqui. Toda ação tem direito a um voto. Vamos escrever assim, ó. Para cada ação, existirá um voto. Tá. Então, quem compra ação ganha um voto. Beleza. Aí essas ações são das espécies ordinária ou preferencial. A ordinária é conhecida como ON, ou seja, ordinárias nominativas. A preferencial é conhecida como PN, tá? Preferencial nominativa. Qual é a diferença de uma para outra? A ordinária dá direito a voto. Uai, professor, mas você não falou para mim que todas dão direito a voto? Sim, a ordinária dá direito a voto. E a preferencial dá direito o quê? A preferência no lucro. Então, olha só, se eu fosse colocar voto nas duas, que diferença teria uma da outra? Nenhuma. Então, o que eles fizeram? Classificaram em 2 espécies, a ordinária e a preferencial. A ordinária foi caracterizada como direito a voto. E a preferencial, né, para que ela não ficasse, para que ela pudesse ficar em pé de igualdade com a ordinária, o que eles fizeram? Extinguiram o direito, ou, vamos pôr, extinguiram ou restringiram o direito ao voto.
Então, no primeiro momento, eu poderia pensar que as preferenciais também têm direito a voto? Claro, toda ação tem direito a voto. Só que, como eu fiz uma ação preferencial, com o nome de preferencial, que tem a preferência no lucro, então o que eu faço? Em forma de compensar esse lucro que eu estou dando como preferência para o acionista, eu restringo ou eu retiro dele, fica restrito o direito ao voto. Perceberam? Então, saíram iguais as ações, com direito a voto. Só que aí eu faço ordinária, eu deixo o voto. A preferencial, direito no lucro. Para que essa preferencial não fique melhor do que a ordinária, eu tiro dela o voto. Então, elas ficam em pé de igualdade. Uma é ordinária, voto, e outra é preferência no lucro. Aí precisa ver qual é a tua opção, qual é a opção do acionista, tudo bem? Porque direito a votar é direito de eleger os administradores da companhia e direito de votar é o mesmo que fazer a gestão da empresa, porque se você vota, você está fazendo a gestão. Agora, quem quer preferência no lucro está preocupado apenas com o dividendo, o quanto que ele vai pôr no bolso, ok ou não? Agora, tem limite para emitir ações ordinárias e preferencial? Tem, né? Vamos imaginar lá o capital da empresa de 100%. Quanto que ela pode emitir de ordinária e preferencial? Ó, a preferencial poderá ser, no máximo 50%. Ok? No máximo 50% preferencial. Então, quer dizer que se emitiu 50% de preferencial, vai também ter 50% de ordinária. Perfeito. Mas a empresa também pode trabalhar 40% preferencial e 60% ordinária. Perfeito. A empresa também pode trabalhar 30% preferencial e 70% ordinária. Perfeito. O que ela não pode é emitir valor superior a 50% em preferencial, tá? A preferencial, anota aí, ó. A preferencial não pode ser emitidas em percentual superior a 50%, ok? Não pode ser acima de 50%, até 50%. Legal, professor, tá ficando claro. A ordinária, direito de eleger os participantes, fazer a gestão, ok, dá direito ao voto. A preferência eu já entendi, tinha voto, mas como vai dar o lucro, colocou lucro no lugar como preferência, então a preferência é o lucro, então restringiu o direito ao voto. Agora, se o preferencial tem preferência no lucro, tem preferência em ganhar um lucro maior do que a ordinária? Sim. O preferencial vai ter um lucro mínimo superior em 10%. Lucro mínimo superior em 10%. Ok? Então vamos pensar assim, ó. O lucro da empresa foi 100 mil. Correto? E aí tem lá 50% de ações ordinárias, 50 mil, e 50% de ação preferencial, 50 mil, correto? Então, essa preferencial vai ganhar quanto? 10% a mais de lucro do que a ordinária. Então, ela não pode ganhar só os 50 mil, ela precisa ganhar 10% a mais. Ela vai receber quanto? 60 mil e a ordinária ficaria com 40 mil reais. Ok? Então, olha só, a preferência no lucro é de no mínimo 10% a mais do que a ordinária, tudo bem? Então, quero que você grava isso porque cai. Percentual de preferencial no máximo 50% e a preferencial ainda terá um lucro no mínimo em 10% maior do que a ordinária, ok? No mínimo em 10% maior que a ordinária.
E aí nós temos os tipos de societário, tipos de acionistas, ok? Nós temos o acionista majoritário, o controlador e o minoritário. Qual a diferença? O acionista majoritário é aquele que possui a maioria das ações da empresa. Sejam elas preferenciais ou ordinárias. O acionista controlador é aquele que possui a maioria das ações com direito a voto. E o minoritário é aquele acionista que possui a menor quantidade de ações da companhia. Ok. Então vamos embora, ó. Vamos dar exemplo? Companhia tem um capital de 100 mil. Ok? Tem lá 50% de ações ordinárias e 50% de preferencial. Dessas ordinárias, ok? Nós temos lá 25 mil na mão do sócio A, acionista, 15 mil do sócio B e 10 mil do sócio C. Aí a preferencial, o sócio A tem 2 mil, não, 2 não, vamos pôr 5 mil. 5 mil, o sócio B tem 10 mil e o sócio C 35 mil. Então, olha só, vamos primeiro identificar quem é o acionista controlador. O acionista controlador é aquele que possui a maior quantidade de ações, né, com direito a voto. Quais são as ações? Ordinárias. Então, olha só, maior quantidade de ações ordinárias, se tem 50% do total, tem 50 mil de ações, ok? Ordinárias. E aí, o acionista A, ele tem quanto? Ó, ele tem 25 mil, o B, 15, e o A e o C, 10 mil. Então, olha só, o acionista A, ele vai ter 50% das ações ordinárias, ok? O acionista B, ele tem quantos por cento das ações ordinárias? O acionista B tem 30%. E o acionista C, 20%. Então, pronto, ó. Quem é o acionista controlador? O acionista controlador é o A, porque ele tem a maior quantidade de ações ordinárias. Controlador. Legal. Agora vamos ver quem é o acionista majoritário, aquele que possui a maior quantidade de ações. Olha só, o A, ele tem 25 mil mais 5, 30 mil. Então, o A tem, em relação ao total das ações, 30%. O B tem 15 mil mais 10, 25 mil. O B tem, em relação ao total, 25%. E o C, ó, tem 10 mil ações ordinárias e 35 mil ações preferenciais. O C tem um total de 45% em relação ao total. Então, quem vai ser o acionista majoritário é quem tem a maior quantidade de ações, sejam elas preferencial ou ordinária. Então, no nosso exemplo aqui, o acionista majoritário seria o C. E quem seria o acionista B? O acionista minoritário. Beleza? Entenderam, então, as diferenças aí de acionista controlador, majoritário e minoritário. Cuidado, hein? Nem sempre o controlador é o majoritário. Ó. No nosso exemplo, o controlador não é o majoritário,
mas ele tem a maior quantidade de ações que dão direito ao controle da empresa, ao voto, à administração, ok? E aí, os acionistas passam a ter o quê? Direito, né? Eu falei que quem compra ações vira acionista. E os acionistas têm o quê? Direitos e obrigações, deveres, tudo bem? Então, olha só. O primeiro direito de um acionista é a participação nos lucros, né? Sejam eles acionistas ordinários, que também ganham lucro, e sejam eles acionistas preferenciais, né? Não pensa que é porque só dá direito a voto que não vai receber o lucro. A ordinária vota e ganha parte do lucro. A preferencial ganha o lucro e não vota. Só que o lucro da preferencial tem que ser no mínimo 10% maior do que a ordinária. Por que que tem essa diferença? Porque, meu amigo, imagina comigo o seguinte, se você dá o dinheiro na minha mão para eu administrar, eu tenho que remunerar você num percentual maior do que eu. Por quê? O risco, praticamente, você tá correndo o risco confiando em mim. Então, se você está entregando o seu dinheiro na minha mão, nada mais justo do que eu dê um retorno para você maior do que o meu retorno, né? Porque o dinheiro é seu. Você está administrando, você está confiando na minha administração. Então, eu tenho que remunerar você em 10% maior na preferencial do que na ordinária. Então, olha só, porque quem está com o dinheiro na mão tem o controle, sabe o que está fazendo, ok? A participação nos lucros da companhia. Esses lucros aí são denominados de dividendos. Os lucros são conhecidos como, os lucros, quando distribuídos, viram o quê? Dividendos. Os lucros, quando distribuídos, viram dividendos. Quer dizer que os acionistas preferenciais têm direito ao lucro. Perfeito. Quando a empresa pega esse lucro e paga os acionistas, distribui para os acionistas, esse lucro é chamado de dividendo. E os acionistas têm participação ou têm direito a esse dividendo. De quantos por cento? Né? No mínimo, 25% do lucro. Então, os acionistas têm direito a dividendo, no mínimo, 25% do lucro. No mínimo. E olha só, se o estatuto, grave aí, for omisso, aí o percentual vai para 50%. Então, olha só, se eu e você comprarmos ações de uma companhia, no mínimo, nós temos direito a 25% do lucro, de participação. No mínimo, tudo bem? Lembrando que se nós ganhamos 25% no mínimo em dividendos, o acionista preferencial tem que receber 10% a mais do que o acionista ordinário. Agora, se o estatuto nada falar, for omisso, então o percentual de 25% vai para 50%, ok? Depois, os acionistas também têm preferência onde? Na subscrição de ações. O que é a subscrição de ações? Subscrever é o mesmo que fazer aquisição. E por que que os acionistas têm direito a subscrever as ações? Pelo seguinte, vamos pensar que na companhia tem 2 sócios, tá? 100 mil é sócio A e B, então cada um entrou com 50 mil. Então cada um tem o quê? 50% da companhia. Legal. Aí a empresa resolve fazer o quê? Lançar novas ações no mercado, ou seja, né, emitir mais 100 mil de ações. Captar, na verdade, mais 100 mil, ela vai ficar com quanto de patrimônio? 200 mil reais. Aí, esse sócio A e o B, eles têm o quê? Direito de preferência na subscrição. Eles têm a preferência para subscrever. E eles podem até comprar um bônus de subscrição para isso, ok? Essa preferência, o que seria? Eu tenho que chegar no acionista A
e falar para ele assim, meu amigo, você quer colocar mais 50% de novo? Você quer colocar o mesmo percentual que você tem? Ele fala, eu quero. Então, me dá 50 mil aí. Pronto. Ele comprou 50 mil de ações. Ele tem quanto agora? 100 mil. E 100 mil equivale a quanto do total? Continua valendo os 50%. Aí chega para o acionista B e fala para ele, meu amigo, você quer colocar a sua participação? Ele fala, não, porque eu não tenho dinheiro. Então, ele perdeu o quê? O direito de subscrever. Aí, a empresa volta para os outros acionistas e fala, olha, vocês querem comprar a parte do B? Aí o A fala assim, eu quero. Então você fala assim, me dá mais 50 mil. Beleza, ó. O A colocou sozinho os 100 mil. Quanto que o A tem agora? 150 mil. Quanto que o B ficou? O B ficou com 50 mil. Qual é o capital? O capital é 200. Então, olha só o que aconteceu. O A, que antes tinha 50%, como ele comprou a parte do B, ele passa a ter agora quanto? 75%. E o B, como ele não fez a subscrição, ele vai ficar com 25%. Ok? Então, ó, preferência na subscrição, se perde essa... Se o empresário, o acionista, não subscreve, certamente ele vai perder participação na companhia, ok? Tem direito a bonificações, né? E uma delas que nós vimos são as ações de fruição, bônus. Tem direito ao voto, falei, tanto para uma quanto para outra, porém, como a preferencial tem preferência no lucro, a companhia restringe o voto dela. Tem como direito a divulgação das informações, né? O acionista é obrigado a saber das demonstrações financeiras, saber das reuniões, o que ocorreu nas assembleias e etc. Tem direito a ser convocado pela assembleia, né? Todo acionista pode ser convocado para assistir uma reunião e a convocação de uma assembleia também pode ser convocada por, no mínimo, pode ser convocada, perdão, anota aí, pode ser convocada pelos acionistas minoritários. Quando? Quando pelo menos 5% desses acionistas, quando atingir 5% das ações em circulação. Então não é 5% dos acionistas não, quando atingir 5% das ações de circulação. Então vamos supor que tenha 100 mil ações em circulação. E eu sou um acionista que eu tenha lá 5 mil ações. Olha, se eu sou um acionista que eu tenho 5 mil ações, eu tenho 5% das ações em circulação. Então, como eu tenho 5% das ações em circulação, eu posso convocar uma assembleia. Então, para convocar a assembleia, tem que ter no mínimo 5% das ações em circulação. E, claro, todo acionista tem o direito de retirar-se da sociedade. Basta ele vender sua participação. E ele sai da sociedade. Ok? Tranquilo? Deveres de um acionista. Olha, o acionista tem que manter sigilo das informações quando for necessária, tem que pagar o preço das ações quando fizer subscrição, né? Então, são os deveres do acionista. Participar das reuniões quando convocados, ok? O dever de votar, ele tem que votar. Pode abrir mão do voto? Pode, mas é um dever inicialmente. Ok? Já voltamos com mais Mercado de Capitais.